Arranque desta jornada da Liga Betclic, Futebol Clube do Porto deslocou-se a Portimão, ao Algarve, para jogar frente à equipa de Paulo Sérgio, Portimonense. Porto que vence por 3-0. Golos de Nico Gonzalez, na primeira parte aos 7 minutos, Galeno aos 59 e depois PP sentencia a partida com um golo ao minuto 79. Um jogo em que o Futebol Clube do Porto dominou em quase todos os momentos temporais da partida. Aliás, eu creio que este resultado acaba por ser curto para a equipa do Porto. Porto que vence por 3-0 e tem inúmeras ocasiões para fazer mais golos. Relembro o PP que pica a bola, vai à barra. O Galeno tem uma situação isolado que tenta picar a bola, sai ao lado. Mesmo na primeira parte, depois do golo do Nico, o Nico tem outro remate dentro da área, uma excelente defesa de Nakamura, o guarda-redes do Portimonense. O Francisco Conceição também tem incursões para o corredor central e no remate cruzado a bola acaba por não entrar. E o Futebol Clube do Porto criou muitas oportunidades, mas mesmo assim acaba por vencer por 3-0. Acho que é um resultado justo para aquilo que o Porto fez dentro de campo, mas que poderiam ser mais, poderiam. O Futebol Clube do Porto que traz a mesma equipa, e ainda há pouco estive aqui a comparar o Porto de janeiro com o Porto de março, quando eu na altura também referi que em janeiro o Porto não tinha ainda o tal esqueleto, e depois tentei explicar aqui na minha stream o que é o tal esqueleto, e hoje sim, hoje quem olha para este Porto, que vem cavalgando também animicamente depois daquela vitória frente ao Benfica, o Porto hoje dá para falar que, ok, os melhores jogadores estão nos setores indicados e depois despoleta uma dinâmica ofensiva que acaba por criar muito e acaba também por marcar golos. Naquilo que é o Porto sem bola, eu vou dar também aqui uma opinião, se me permitem, uma opinião que eu vou dando ao longo do meu percurso enquanto analista, opinion maker, pessoa que gosta de futebol, e então trago aqui um quadrozinho em que eu vou tentar explicar como é que este Porto depois consegue ter essa forma de jogar que cada vez está melhor. E relembro que pode não acontecer o mesmo do que o ano passado, até porque o Porto nos últimos 10 jogos acho que não perde nenhum. Acho que o Porto acaba sempre finais de temporada a todo o gás, e as equipas de Sérgio Conceição acabam sempre por terminar bem os últimos jogos, só que ano passado não chegou para ser campeão e este ano está numa luta com duas equipas, mas é esta parte final em que o Porto está em crescendo no último terço e normalmente acaba bem as temporadas, bem naquilo que são os resultados dos últimos jogos. O Porto traz a mesma equipa, Diogo Costa na baliza, João Mário com Wendel, Pepe e Otávio. Portanto, Otávio também encaixou aqui que nem uma luva. O Nico e o Varela, Nico cada vez melhor, e isso é bem visível no meio campo do Futebol Clube do Porto. Depois na frente, à direita o Francisco Conceição, à esquerda Galeno e depois PP com Evanilson. E aqui há diferenças, há diferenças desde aquele mês de janeiro que eu falei e que mostrei aqui na stream há uns minutos atrás, para este Porto atual em março, e a grande diferença está na consistência de certos jogadores a jogar nestas posições. Por parte do Portimonense, um 4-3-3, aqui nesta imagem do 0-0 temos um 4-5-1, que é o momento em que o Portimonense defende, ou tenta defender. Portimonense com Nakamura, depois dois centrais com Filipe Relbas e Alemão. Na esquerda o Seco, na direita Igor Formiga. Depois um trio no meio campo com Lucas Ventura, com Denner e Carlinhos, sabendo que o número 25, Lucas Ventura, é o médio mais posicional, mais recuado, é o vértice do triângulo, e depois tens uma base do triângulo que é Carlinhos e Denner. Gonçalo Costa à esquerda, Jasper à direita, e depois na frente Hélio Varela, o jogador que jogou no corredor central, em que está mais habituado a jogar à esquerda, creio eu, num dos corredores. Mas para este jogo então Paulo Sérgio optou por colocar o Hélio Varela. Como eu tinha dito, foi um jogo numa análise simples, numa opinião simples,
até porque o Futebol Clube do Porto se superiorizou a esta equipa do Portimonense em quase todos os momentos da partida, não só em termos temporais, como também em momentos de jogo, em termos de organização e em termos de transição. Há ali alguns pormenores a corrigir por parte de Sérgio Conceição naquelas saídas para o ataque do Portimonense, mas eu creio que a qualidade individual é por demais exagerada em termos de jogadores de Futebol Clube do Porto e jogadores do Portimonense, o que depois agrega que o coletivo seja cada vez mais forte. Naquilo que foi o jogo e que vai à procura daquilo que eu venho falando, é que as equipas, em modo coletivo, todas elas têm que encontrar um padrão de jogo, uma identidade, que vai fazer parte do modelo de jogo do treinador. Muitas vezes as equipas trabalham para isso, mas nem sempre lá chegam. E então é através do tempo que tu consegues depois definir melhor aquilo que são as ideias de Sérgio Conceição, até porque o Porto tem vindo num estado quase camaleónico em termos de alterações, ou com o Eustáquio, ou com o Nico, ou com Taremi na frente, em Cunha com Evanilson. Taremi deixou de jogar com Evanilson, já com PP, que já jogou lateral direito, que já jogou extremo direito, mesmo no início da época, com médios a tentar fazer aquela posição outrora de Otávio. Portanto, é um Porto camaleónico à espera de encontrar o tal esqueleto que eu acho que agora o encontrou. E nesse perfil da equipa do Porto, em termos de organização ofensiva, o Porto tem aqui uma grande diferença para aquele 4-4-2 que nós estávamos habituados a ver. Porquê? Porque o Porto a jogar com Galeno e o Porto a jogar com Francisco Conceição é uma equipa que, à partida, no modo ofensivo, é um Porto que traz muita largura à frente de ataque da equipa do Porto neste 4-2-3-1, em que realmente no 4-4-2 a incursão dos extremos vinha muito para dentro, à exceção de Galeno, e não criava uma simetria em relação aos extremos a toda a largura, em que depois cria uma envolvência dos laterais. E isto é muito importante. Porquê? Porque se o Porto ataca a largura com Chico e com Galeno, imaginando que a bola está no corredor central, porque depois acabam por ocupar zonas do terreno a depender da zona da bola, mas quando tu atacas a largura, em que o Evanilson é claramente um jogador que se movimenta muito bem em espaços curtos, é lógico que o raio da ação de PP é quase a toda a largura. O que é que vai oferecer à equipa do Porto? Vai oferecer à equipa do Porto linhas de passe, superioridade numérica, mais espaço para definir e para pensar, e vai também soltar também ainda mais espaço para as incursões ou de Nico ou de Varela. Porque aquele 4-4-2 que o Porto tinha, em que baixava o Taremi, o médio à direita vinha para dentro e formava dois médios, o problema é que o Porto perde jogadores essenciais para desenvolver essa dinâmica, que fazia parte do modelo de Sérgio Conceição, mas quando tu não tens esses jogadores de referência, acabas por ter que criar outra solução para o Porto. E foi encontrada aqui uma solução muito boa, que é, se Galeno está aberto e se Francisco Conceição está aberto, mantendo a bola no corredor central, é normal que o PP, neste espaço muito mais aberto, que é um raio de ação à largura muito mais aberto, faz com que o sentido de marcação é mais difícil para o adversário e faz com que PP também cresça neste espaço, em que pode libertar depois situações para a chegada de Nico Gonzalez. Reparem que esta equipa do Portimonense tinha o médio mais defensivo, e vou recordar o nome do médio mais defensivo, que era o Lucas Ventura, o número 25, e depois à frente teria o Denner e o Carlinhos. Isto faz com que o Nico ao subir e o PP, e muitas vezes jogam num triângulo em que PP ou está na linha de Nico ou está na linha de Evanilson, e isto é muito importante, é a ginástica que PP tem quando tu tens o Francisco Conceição e quando tens o Galeno. O que é que isto acresce? Acresce depois uma relação intersetorial que acaba por encaixar. Encaixar porquê? Porque tu tens extremos de referência, extremos que gostam de jogar nos corredores laterais. E mesmo na transição defensiva, fica melhor para o Porto se tiver extremos de referência, depois reagir à perda. Porquê? Porque tu tens sempre os laterais num apoio mais atrás.
Isto quando o Porto está em ataque posicional. Quando o Porto gosta de acelerar o jogo, muitas vezes criam situações de 1 para 1 com o Francisco, em que o João Mário depois coloca-se um pouco mais dentro. E o João Mário já marcou golos também neste espaço mais central. Portanto, há uma relação intersetorial mais à direita e entre João Mário e o Francisco Conceição, que vai agregando àquilo que o Porto quer no seu processo ofensivo. E repara, tanto o João Mário pode vir por dentro, como o Francisco gosta de ter bola e vir cada vez mais para dentro com bola, e João Mário também é um jogador que te oferece esta incursão no lado direito. No lado esquerdo, acaba por ser igual, ou seja, o Porto hoje em dia, que antigamente tinha comportamentos diferentes da direita para a esquerda, acaba por ter comportamentos idênticos, porque o Galeno também é um jogador que gosta de receber a bola fora, gosta de receber muita bola no corredor lateral. Só que o Porto, com o Wendel, e o Wendel também parece-me que está numa forma de crescimento, é que o próprio Wendel, tecnicamente, como é um jogador acima da média, para a posição que ocupa, é um jogador que quando o Galeno recebe fora, também consegue aparecer por dentro. E é aqui que o Varela é um jogador importante. Tanto Varela ou Nico estando dentro, Varela faz o apoio. O Porto entra em triangulações face à estrutura e a comportamentos que tem, que vai funcionando e vai fazendo crescer esta equipa do Porto. E Varela, tanto Varela como Nico, são pedras fundamentais para que isto aconteça. Somando isto tudo, tu ainda tens um Evanilson que pode não marcar golos, mas a capacidade que o jogador tem em se movimentar dentro da área ou no limite da área, vai também criando espaços para que os jogadores venham de trás e possam concretizar. Por exemplo, o Nico e o PP. Para juntar a isto tudo, porque é importante, esta estrutura foi criada também para a transição defensiva e para uma pressão alta, já que o Futebol Clube do Porto é uma equipa que assume esse risco, que é uma equipa que consegue subir linhas e pressionar alto. À cabeça, Evanilson e PP, na referência dos dois centrais, mete o Galeno numa situação de zona com o Francisco Conceição, e isto é muito importante porque é uma equipa que podemos estar aqui a falar num 4-4-2, mas desdobra-se para um 4-2-4, e uma equipa que sobe linhas e pressiona muito alto tem que ser uma equipa bastante agressiva, e o Porto vai sendo essa equipa bastante agressiva. Quando a bola muda para um corredor, e hoje foi muito notório isso, quando a bola, por exemplo, vem para o corredor à esquerda, em que o Francisco vai pressionar o lateral esquerdo, o Sec, o que é que acontece? O Varela vai encostar no médio, o Nico encosta no Carlinhos, o Varela encosta no Denner, e hoje foi por demais. A capacidade que o PP tem em fechar o médio mais defensivo, o Lucas Ventura, foi uma coisa por demais evidente hoje no jogo frente ao Portimonense. E então o PP acaba também por ser um terceiro médio, porque também tem essa disponibilidade física, acaba por ser um terceiro médio, e se o Porto mantiver estes comportamentos, claro que subindo o contexto, e vamos ter agora o jogo do Arsenal em Londres, é um teste à capacidade desta equipa do Porto, a jogar fora num ambiente adverso, é um teste à capacidade desta equipa do Porto, determinando o bom momento da equipa de Sérgio Conceição, defrontando a equipa do Arsenal. Porque se tu mantiveres estes comportamentos em que cada um sabe o que é que tem que fazer quando tem bola e quando não tem bola, tu estás mais próximo do sucesso. Agora, as coisas também podem não correr bem, porque a definição do Porto quando tem bola é bem visível. Tu sabes que o Francisco vem para dentro com bola, tu sabes que o João Mário vai por fora, tu sabes que o PP tem um raio de ação muito maior, o PP também que desce para vir buscar jogo, mas tecnicamente as coisas podem não sair, um passo falhado, uma recepção mal orientada, mas parece-me que o padrão em março está definido desta equipa do Porto, e sem bola também será um teste muito importante para o Porto na próxima semana, sabendo que, ok, eu tenho um padrão, isto está definido, vamos basear numa estratégia naquilo que será também o jogo do Arsenal e vamos ver se isto vai funcionar. No jogo de hoje, o contexto era baixo, até porque o Portimonense, na minha ótica,
tem muitas limitações técnicas e táticas, e o Porto facilmente venceu esta equipa do Portimonense, que era o objetivo mínimo obrigatório da equipa do Porto, conquistar estes 3 pontos. Agora, esta é que é a grande diferença de um Futebol Clube do Porto em janeiro, com outras peças e com muita indefinição, para um Futebol Clube do Porto agora em março, em que parece que está muito melhor definido, e parece-me que o Porto pode acabar muito bem esta temporada, sabendo que há jogos por disputar. E eu quis trazer um pouco isto, até porque a análise ao Porto Portimonense era uma análise muito simples e muito rápida, até porque a diferença foi gigante, e então quis agregar à minha opinião um pouco da diferença deste Futebol do Porto, que até dei-me ao luxo de não falar nem de Pep, nem de Otávio. E quando tu te dás ao luxo de não falar de defesas centrais, é porque a equipa está muito bem. Portanto, parabéns ao Porto, 3 pontos, boa vitória para a equipa do Porto. E vamos ver o que é que nos vai restar o resto desta jornada número 25, e o Porto consegue então o objetivo mínimo obrigatório, que era vencer em Portimão.